Bom, o programa está imperdível e você que está participando, eu agradeço o seu carinho e recebo agora a Marlene Crivellari, nossa amiga de muitos anos, que é responsável pela Agência do Trabalhador, faz um trabalho diferenciado porque ela é uma grande profissional, estuda, convive e quando vai lá na Agência do Trabalhador, o contato que ela tem, assim, mesmo com a pandemia, de diálogo, de informação, cada pessoa que a procura sai de lá muito satisfeito, porque a Marlene tem essa capacidade de fazer o trabalho. Muito bom dia, Marlene, obrigado pela sua presença. Bom dia, mais uma vez nós agradecemos em nome da Agência do Trabalhador estarmos disponibilizando todo o nosso trabalho realizado lá. Ok, que bom. Também está aqui o nosso professor, nosso amigo Lucas Velasco, um grande advogado e especialista na área de trabalho. Isso, paizão de novo, gente boa. Carol, um abraço, hein? Eu já mandei. A Lila tá feliz, a Carolzinha nossa aqui também tá feliz. Todo mundo aplaudindo você, que vocês são realmente de luz. E tudo está correndo muito bem, né, Lucas? Obrigado por ter vindo. Grande paizão, nosso respeito, nosso abraço. Bom dia, Wilson. Bom dia quem está nos assistindo em casa. Bom dia, Marlene. Parabéns pelo excelente trabalho que ela realiza à frente da agência, né? Estamos aqui para esclarecer a população sobre essas mudanças que estão ocorrendo. Muito bem. Bom, você que está ligadinho aí, Direito do Trabalhador, tá? A partir de agora, WhatsApp, você vai mandar ao vivaço, participando conosco, 45, código de área de Cascavel, 991280509. 991280509. Faça a sua pergunta, vão trocar ideias, etc e tal. A MP 929, que é uma medida tomada emergencial, desde março nós estamos aí com o problema da pandemia e muitas coisas mudaram no Brasil. Hoje de manhã eu estava trocando umas ideias e lembrando que há tempos atrás, Marlene, um grupo de japoneses de São Paulo chegou aí e falou, olha, eu quero mandar alguns funcionários para trabalhar em casa. E o brasileiro sempre dá um jeitinho de enganar, até ele mesmo, né? Disseram para o japonês, você está louco? Como que a pessoa vai trabalhar em casa e não vai fazer nada? Ele fala, vai sim, porque eu dou e cobro a responsabilidade. E hoje o home office já é uma realidade. Como é que você está vendo isso? As pessoas que te procuram, já tem alguma preparação para você orientar na Agência do Trabalhador, Marlene? Na verdade, vai ser o nosso carro-chefe futuro. É isso que eu vejo. A nossa tecnologia é algo que eu já venho falando lá atrás, né? Hoje você pega o jovem, ele pega o celular, ele é muito rápido. Muito rápido. É. Nós, de uma certa idade, qualquer aplicativo que aparece ali, a gente já leva um susto. Então, eu sempre estou dando esse alerta, para que a gente comece a pensar o que será do nosso futuro. Como que nós vamos estar trabalhando? E nós não vamos ser mais, quando tudo isso passar, o que nós éramos anterior. Muitas empresas hoje, ela deu um salto de 60% no crescimento pela tecnologia que ela literalmente desconhecia. Então ela poderia ter a sua empresa normal, as suas vendas normais, sendo que além dessa venda normal, que ela teria o seu dia a dia, ela poderia também ter algo a mais com a tecnologia, vendendo em dobro, em triplo, talvez, juntamente agregando com o que ela já faz com suas portas abertas. O pessoal que te procura, às vezes a gente passa lá, vê a fila, vê todo mundo esperando e conversando. Como é que ficou essa situação, como você disse, nós que já passamos dos 50? Ele não pode entrar na fila, ele não pode isso, aquilo e tal. Você tem tido alguns casos de procura na agência? Já está adequado para essa situação? Como é que você vê isso, Marlene? Olha, nós temos um banco de dados dentro da agência. Então, a partir do momento que eu entrei dentro da agência, eu entrei com o propósito de fazer algumas mudanças. Tanto que você passasse, antes da pandemia, a nossa fila ela foi muito reduzida. Sim. Então, hoje nós temos dentro da agência o aplicativo, o Cine Fácil, que é um aplicativo onde o nosso candidato vai ter o seu aplicativo no seu celular. Ele vai ter o QR Code que a gente vai passar para ele e em casa ele vai estar acessando todas as nossas vagas. Primeiro, nós não precisamos deixar nem o jovem, nem 30, 40, 50, 60 anos saírem de casa com essa tecnologia que eu tenho no meu aplicativo. Pelo meu aplicativo eu vou estar pegando todas as nossas vagas, observando as vagas, apareceu uma vaga para Marlene. Então, ok, quero a vaga, me cadastro, essa vaga vem para o meu e-mail, eu imprimo, aí eu vou na empresa com o horário marcado e o dia marcado para fazer a entrevista. Então, é uma tecnologia
que nós vamos avançar. Então já implantamos isso já desde meados do ano passado e a gente cobra essa tecnologia para que qualquer um de nós tenhamos no nosso celular. Muito bem, estão vendo aí as orientações que a Marlene está passando para você e fica bem atento a isso. Doutor Lucas, veja bem, essa situação de mudança que ela está dizendo, acabando com filas, isso, aquilo e tal. Nós sabemos que a lei, ela demora um pouquinho e de repente as MP, essa 927 que foi tomada aí, como é que os advogados estão fazendo, os juízes e vocês que cuidam das leis emergenciais? Porque o país não vai ser mais o mesmo depois disso. Na nossa época, se não tivesse datilografia, não trabalhava. Isso, exatamente. Hoje, meu amigo, se você, como ela disse, qualquer coisa que entra no nosso celular, a gente se perde. Como é que as leis estão sendo preparadas? Como que é o estudo para que as leis trabalhistas realmente sejam adequadas a tal situação? Nesse momento, na verdade, a gente passou por diversas modificações. Essas modificações são temporárias, mas em relação ao teletrabalho, o home office, já existia a regulamentação, né? Nós havíamos tido uma reforma trabalhista em 2017 que já tinha pontuado essas mudanças, né? Então já existe essa possibilidade. Eu acredito que nesse momento é um momento de muito estudo para os professores, para os juristas, para os advogados da área, mas essa já é uma realidade que deve ser acelerada pelo contexto da pandemia, né? Nos grandes centros, o próprio judiciário já tinha muitos servidores que sempre trabalharam em home office, em teletrabalho, até porque para atividades intelectuais a produção de qualidade é muito mais importante do que o tempo disposto para a realização daquele trabalho. Então eu acredito que agora que a gente passou por esse momento, é só perceber, por exemplo, nos bancos, né? Hoje a gente passou quase 3, 4 meses sem ir nas agências, né? Então quem não tinha contato com a tecnologia se obrigou a ter esse contato. As próprias empresas aqui do interior, elas tiveram que fazer algum investimento ou descobrir tecnologias gratuitas, plataformas, e-mails, WhatsApp, para conseguir operacionalizar as operações. Então isso deve ter um avanço muito grande, porque trabalhar em casa também tem seus benefícios. Existe uma adaptação, a gente tem que preservar a convivência entre as pessoas, porque a convivência é saudável, principalmente para a saúde mental, mas principalmente nos grandes centros, com o deslocamento é muito grande, o custo de tempo, de recursos financeiros, às vezes dá uma sobrecarga para as empresas e para os trabalhadores. Isso deve ser implementado aí logo, continuar, né, sendo implementado durante a pandemia e deve virar uma realidade muito grande, né, no Brasil. Sabe, Lucas, você está falando uma coisa que eu acho muito interessante, eu estava lendo esses dias, o índice de contaminação, de poluição, o quanto diminuiu, né? E parece que não, é o reflexo da movimentação, como você acabou de falar. As pessoas estão se locomovendo menos, né? Se você for verificar nos grandes centros, às vezes a pessoa passa 2, 3 horas para chegar até o local de trabalho e depois o mesmo tanto de horas, ou até mais, né, em horários de pico, para conseguir retornar ao trabalho, né? Então toda essa movimentação de carro, de trânsito, de acidentes que ocorrem nesse momento, muitas vezes podem ser evitados numa modalidade de teletrabalho ou de home office, ou muitas empresas também não precisam fazer isso, não, só trabalha em casa. A gente pode fazer uma jornada parcial dentro da empresa e outra jornada dentro de casa mesmo, para facilitar o trabalho, né? Então isso vem a facilitar, porque na verdade realmente essa adaptação é difícil, mas nesse momento devido à pandemia nós fomos obrigados a fazer essa adaptação, conseguir conciliar a família, os filhos dentro de casa, conseguir arrumar um espaço dentro de casa para produzir para o trabalho, e como a gente foi obrigado, vai ficar mais fácil as empresas implementarem isso futuramente. Não tenha dúvida, viu? Temos pergunta do telespectador, ele não quis se identificar, mas só mandou lá. Bom dia, gostaria de saber quanto é a insalubridade de um coletor de resíduos hospitalar. Isso vai depender de vários fatores, né? Porque existem equipamentos de segurança que são os EPIs que podem diminuir a quantidade de insalubridade, qual que é o contato, se é o tempo todo ou se é uma vez por dia, né? Então precisa ser feita uma perícia, existem documentos que a própria unidade hospitalar ela faz para saber qual que é o grau de insalubridade que aquele trabalhador vai estar exposto na coleta desses resíduos, né? Realmente é uma atividade que precisa receber o adicional, independente dos equipamentos de segurança, mas precisa ser feito um estudo para saber qual que é a porcentagem que ele vai ter direito de recebimento.
Algumas pessoas me perguntam, que já passam de 50 anos de idade como eu, e agora, o que nós vamos fazer? Estamos desempregados, estamos isso e aquilo. Só que o home office pode dar essa opção, não importa a sua idade. Você está em casa, você vai estar sendo protegido, não vai estar contaminando nem sendo contaminado, não é verdade? É uma questão de se adaptar. Se adaptar e, na verdade, as pessoas que têm 50 anos, elas têm muita experiência, né, para passar para as empresas, né? Então, as instituições deveriam valorizar essas pessoas, né? Porque na tomada de decisões, nas experiências que elas já passaram, né? Tem coisas que só com a experiência que a gente adquire. Então, esses profissionais, eu acredito que passam, assim, a ser primordiais, às vezes, nos ambientes de trabalho, né? Os jovens são muito empreendedores, mas eles são muito imediatistas, querem as coisas muito rápido, né? Exato. Às vezes, eles ficam menos, está sendo comprovado isso, às vezes eles entram num trabalho, já fica 6 meses, já cansei de fazer aquela atividade, quero fazer outra atividade. A pessoa com 50 anos já tem uma constância maior nos locais de trabalho. Então, está mudando um pouco isso também, Wilson. Acho que antes tinha uma prioridade por jovens, mas por causa dessa questão do jovem estar o tempo inteiro em movimento e eu estou aqui empregado, eu já estou vendo outra possibilidade, eu quero vivenciar outra coisa, eu acho que as pessoas nessa faixa etária vão começar a ser mais valorizadas. Vamos lá, telespectador participando, pergunta no ar, põe aí para nós. Bom dia. Como fica a situação das pessoas que estão esperando por perícias médicas no INSS e Justiça Federal, que é o meu caso? Tudo está funcionando com os devidos cuidados e esses órgãos não estão atendendo presencialmente. E daí, doutor? Infelizmente, esse acho que é um dos grandes problemas do Brasil, porque, na verdade, o Brasil ele tem um tamanho continental. Então, essas medidas que são tomadas pelos órgãos, tanto de justiça como o INSS, eles deveriam ser pontuais em cada estado, né? Porque a gente já tem uma portaria do Conselho Nacional de Justiça, do governo, fechando tudo até 31 de dezembro. Então, claro, aqui na nossa região hoje, em Cascavel, a gente está no pico da doença e talvez deveria ter todos os cuidados. Mas talvez ali em Palotina, lá em Guaíra, a doença não está nesse nível que está aqui em Cascavel. E a agência do INSS poderia estar aberta, então teria que ter uma organização administrativa melhor. Mas essas pessoas que elas estão esperando para realizar perícias, o problema delas é a dificuldade que elas estão enfrentando agora. Porque provavelmente esse período de espera até a realização da perícia vai ser pago e contemplado. O problema é que isso está se agravando, está passando 3 meses e a pessoa está sem o valor que ela deveria estar recebendo agora. Exato. Mas provavelmente se a perícia dela for realizada em julho, até julho ela tem a garantia que ela estaria recebendo o benefício por parte do governo. Marlene, eu sei que você está se coçando aí vendo essas perguntas, tal. Faça as suas considerações antes que eu te faça uma pergunta, por favor. Na verdade, é isso mesmo que o Lucas está falando. Eu acho que teria que ser revisto algumas empresas, mesmo o INSS. Porque nós lá da agência, quando nós estávamos com o comércio todo fechado em Cascavel, claro que a agência também estava fechada, mas nós estávamos com o nosso expediente interno, para que a gente atendesse a população da melhor forma, ou por telefone, ou mesmo aquele candidato que ele estava tão desesperado, ele nos procurava, sabe, Lucas? Então, nós abrimos um pouquinho a porta da agência, tentávamos atendê-lo da melhor forma. E tem como fazer. Só depende, talvez, do gestor fazer essa mudança, como o Lucas fez essa colocação. Você falou uma coisa interessante, só o trabalhador está procurando reciclar, ou o gestor também, porque nós sabemos que quando a empresa vem de pai para filho, ela fica... E daí? Como que está essa situação? Não, está sendo reciclável em toda parte. Hoje é o momento. Certo. Ou você muda, ou você muda. Eu tenho essa colocação. Não tem outra alternativa, sabe, William? Não tem. Nós precisamos termos a consciência, o que é o nosso horizonte lá na frente. Fechar a porta da empresa? Eliminar uma empresa que veio de avós, de pais? Não. Nós precisamos ter uma perseverança. Todos nós vamos perder um pouquinho nesse momento, mas vamos pensar no nosso futuro. E as portas estão abertas, então nós precisamos sim sermos perseverantes nesse momento e aceitar a situação e vamos administrando da melhor forma. Além das suas ações, o governo tem participado, tem dado um apoio, porque nós sabemos, Marlene, não adianta ficar com utopia, que tem um nível de pessoas, né, doutor, que procura o trabalho e ele não tem cultura nenhuma, ele não está...
Como é que você está preparada para esta situação, Marlene, ou a agência de forma geral? Olha, eu sempre, quando o candidato está ali, eu gosto de abrir agência, eu gosto de estar em contato com as pessoas. Então, se é um jovem, eu procuro conversar com ele. Como é que está a escolaridade? Se ele está fazendo algum curso, se ele realmente está se preparando para um futuro. Então, eu procuro ter essa interação com o jovem. Então, mesmo a pessoa de uma certa idade. Porque talvez falta nós falarmos um pouquinho, olharmos e darmos atenção a esse candidato que vai até a agência. E a partir do momento que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente percebeu que os candidatos eles mudaram, eles têm uma perseverança, eles estão buscando novas informações. Por que isso? Porque eu tenho muito retorno de pessoas que me ligam, agradecendo, ou mesmo quando eu abro a agência, agora não, a gente não tem aquela aglomeração dentro da agência, por causa da pandemia, a gente está cuidando. Então, quando a gente abria a agência, eu procurava sempre fazer uma fala para eles, que é o incentivo do nosso dia a dia, que hoje nós não temos. Hoje você vai procurar um emprego, muitas vezes uma empresa te recebe muito bem. Outra empresa fala, deixa o teu currículo aqui, eu vou analisar e eu vou te dar um retorno. Puxa, você foi com muita esperança até essa empresa. Então, eu até peço para os nossos empresários, e de forma alguma eu posso reclamar dos nossos empresários, porque eles disponibilizam muitas vagas para nós da agência. Mas aliás, daqui a pouco você vai falar de algumas vagas que você tem, né? Além do candidato ser encaminhado por nós, quando um candidato for até a sua empresa, levar um currículo, ou no Recursos Humanos, ou mesmo ali na recepção, você está empregado. Então, tenta olhar com outros olhares para esse candidato que está te entregando um currículo. Porque é muito triste, sabe, Wilson? Sim. O candidato chegar e você simplesmente pegar e deixar ali e falar assim, nós vamos te dar um retorno. Muito simples. É muito simples, mas eu saio muito magoada Com porque certeza. é como o Lucas disse, você mesmo falou. Principalmente aquelas pessoas de uma certa idade. Porque o jovem ele é ansioso. Ele quer para ontem. Aquela geração que ele tem uma certa idade, ele tem a experiência, ele tem a calmaria para tomar decisões e trabalhar sereno. Então, nós precisamos aproveitar esse candidato, inclusive. Muito bem, programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Tá aí, ó, entra no WhatsApp, faça a sua pergunta. Nós teremos o maior prazer em responder e ver a sua participação. Pois é, gente, muito cuidado aí, ó. Realmente a visibilidade está pouca, o tempo, o asfalto está molhado e, pô, cuida aí, né, cara? Olha que situação, a gente não quer passar um final de semana triste com você, com a sua família, lamentando um acontecimento como esse daí. Se cuida, pô, vai devagar, não tenha pressa, 10 minutos a mais, 5 minutos a mais, você vai chegar igual, só por favor. Para nós é importante você que está indo, você que está vindo, chegar bem e nós estamos aqui para aplaudir, porque nós sabemos que você é a gente que faz. Agora, por favor, faça bem feito. Marlene, como é que fica diante de todas essas mudanças, o seguro, o trabalho, o desemprego, a pessoa que quer saber, olha, como é que eu fico agora, recebo, não recebo? Conta para nós, como é que está essa situação dentro da agência do trabalhador? Aquele candidato nosso que ele foi dispensado da empresa, ele vai ter que fazer o seu seguro-desemprego. Então, muitas vezes o candidato ele fica um pouco preocupado, como que eu faço meu seguro-desemprego? Então, é só, ele tenha calma. Hoje nós temos uma plataforma que ela ajuda muito o nosso candidato, porque antigamente a gente tinha um agendamento na agência e muitos acabavam não conseguindo porque é o número X. Hoje você sabe que existe a carteira de trabalho digital. Então lá, candidato, abaixa lá no seu celular, carteira de trabalho digital, vai no seu aplicativo, ele é muito simples para fazer. Quando você tiver a carteira digital, você vai em benefício, com o teu seguro, desemprego, todos os seus informativos, clica em benefício e estar lá. Pedido seguro-desemprego. Clica e ele vai pedir o número do teu benefício, ele está bem em cima no seu contrato. Quando você termina ali o termo de rescisão, em cima está o número do benefício. A partir do momento que você colocar esse número do benefício, ele vai fazer algumas perguntas e em seguida já vai aparecer quantas parcelas você vai receber, qual o valor e qual a data que você vai estar recebendo
do teu seguro-desemprego. Fique muito atento a, de repente, aonde você vai pedir para fazer seguro-desemprego. Porque assim, tem gente que tem toda a ferramenta na mão, não utiliza essa ferramenta e pede para alguém fazer esse seguro. Quem estiver fazendo o teu seguro, que isso não pode acontecer, ele vai ter todos os seus dados e principalmente a sua senha. Então, fique atento, pega o teu celular, baixa a carteira de trabalho, vai lá no benefício, clica e vai aparecer pedindo o teu número que você tem logo abaixo ali na tua rescisão contratual, do teu termo de rescisão. São algumas perguntas e vai aparecer se você tem direito ou não e automaticamente os valores. Se você tem alguma dúvida, de repente você começou a baixar a tua carteira digital, ele deu alguma divergência, liga para nós no 3222-2284, para que nós temos uma equipe que ela já vai te orientar, para que você também não saia de casa e vá para a rua. Então, nós também estamos evitando isso, todo esse cuidado. Se precisar, nós vamos pedir para você ir até a agência. Caso contrário, nós vamos tentar resolver para você por telefone. Tá, 3222? 2284. Muito bem. Tá? Então, por que essa plataforma? Nós estamos observando que muitas pessoas estão indo para a Lan House. Quando você vai para uma Lan House, você não faz porque você tem medo de pôr alguns dados errados. Não precisa ter medo. Faça com calma. Deu qualquer divergência, faça em casa. Liga para nós ou vai até a agência e apresenta para nós o motivo. Tira um print, uma foto do teu celular. Nós vamos consultar e vamos te orientar. Se precisar liberar dentro da agência, já vamos fazer essa liberação. Se você precisar ir até a Receita Federal, nós vamos te orientar de todas as formas. Mas fique atento quem vai estar fazendo o teu seguro-desemprego. Viu, eu quero chamar a sua atenção aí, eu tenho certeza que o Dr. Lucas concorda comigo. Procure um bom advogado. Se você quiser conversar com o Dr. Lucas, procure ele, procure um outro da área que esteja na OAB, tudo certinho, para que você não tenha... Olha o que a Marlene falou, você vai ter que fornecer todos os seus dados pessoais, sua senha, toda a sua documentação. Então, pelo amor de Deus, se perdeu, não sabe fazer, procura um advogado. Senta ou vai lá na Agência do Trabalhador e faça a pergunta. Dr. Lucas, eu quero fazer uma pergunta para você, mais a participação do telespectador. Então, vamos primeiro, depois eu faço a pergunta. Oi, bom dia, meu nome é Paula. Gostaria de saber se agora é direito do empregador pagar somente 20% da multa. Bom dia, Paula. Na verdade, vai depender muito de qual que é a modalidade da rescisão contratual. Se for aquela rescisão por comum acordo, onde você e o empregador chegaram em um acordo, pode ser que seja pago somente 20% da multa rescisória. E aí a gente também tem uma outra possibilidade, se uma empresa está fechando agora devido à pandemia, por força maior devido ao encerramento das suas atividades, pode ser que ela se utilize também, isso não é pacificado no direito, mas dessa possibilidade de só pagar 20% da multa, porque existe uma previsão na lei que tem discussão, uns entendem que pode, outros entendem que não pode, e esse é o grande problema para nós no Brasil, porque existe uma insegurança jurídica muito grande entre os entendimentos dos juristas e na própria justiça, né? Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta e eu quero o seguinte, já que a Marlene falou da digitalização da carteira de trabalho, como de habilitação, tudo ficou mais fácil, né? Como é que fica? Eu vejo pela minha aposentadoria, algumas empresas que lá na década de 60, 70 que a gente trabalhava, não existem mais. E daí a documentação, sabe, lá na minha carteira consta, mas daí não existe a empresa, daí eu não sei mais onde foram parar e tal. E como é que a lei vê isso? Como é que interpreta? Como é que nós podemos adequar essa situação se eu não tenho... Eu tenho o comprovante na minha carteira, mas eu não tenho aonde a empresa foi parar. Na verdade, isso é um avanço muito grande, a carteira digital, porque a gente vai evitar vários desses problemas. Porque às vezes a pessoa tinha 1, 2, 3 carteiras no decorrer da vida dela, perdia uma. Já tivemos, por exemplo, o INSS pegou fogo, perdeu-se dados. É verdade. Aqui em Cascavel mesmo aconteceu isso com a agência. Quando foi passar para o que era no papel, para o sistema do INSS, se perderam dados de novo. Então é recorrente, quando a gente vai realizar um pedido de aposentadoria, estar faltando algum dado.
Se a empresa existe, primeiro que às vezes ela não tem nem a obrigação de ter aquele dado guardado, porque às vezes se passou 20, 30 anos. Sim. Mas com o diálogo, que realmente a pessoa trabalhou lá, às vezes a gente consegue a ficha de empregados da empresa, consegue uma declaração. Também nós temos a possibilidade, que seria a melhor, do trabalhador guardar toda a documentação. Mas isso é praticamente nem 3% que vai guardar. Não, tem Se como. guardar, às vezes aquela folha de papel contínua vai estar apagada de uma folha de pagamento. Com certeza. Aí a gente tem a hipótese também de verificar na Caixa Econômica Federal, que a partir de 92 instituiu o FGTS exclusivamente na Caixa, se tem constando algum dado daquela empresa no extrato daquele analítico daquele trabalhador. Então, são N situações. Se não conseguir de jeito nenhum nenhuma prova documental, aí, infelizmente, a gente vai ter que tentar fazer uma justificação administrativa na agência com testemunha. E, assim, às vezes tem o dado inicial, começou a trabalhar naquela data, mas não tem um encerramento. E, administrativamente, eles não consideram. Pode estar passado lá que trabalhou até 10 de outubro de 92. Se não tiver que foi encerrado o vínculo naquele período, eles não consideram os anos. Então, a gente tem que fazer todo um esforço para demonstrar que aquele trabalho realmente foi realizado. E eu acho que essa carteira digital, que é uma evolução, que vai ser muito propícia para que essas coisas facilite a vida do trabalhador, do segurado, e que fique tudo muito mais fácil. Mas isso a gente só vai acontecer para a próxima geração. Infelizmente, para quem precisa se aposentar nesse momento, vai se deparar com esses problemas. Eu confio muito em Deus e confio que profissionais como você, que estão sempre se adequando, aperfeiçoando, venham solucionar, porque é trabalhoso. Eu vejo trabalhoso, mas nós temos muitos profissionais aqui em Cascavel, na região, no estado, especialistas nessas áreas, né? E sempre importante procurar um profissional habilitado e que seja especialista na área, né? E aqui a gente tem excelentes profissionais. Vamos lá, telespectador participando. Mais uma pergunta no ar, por favor. Quem está conosco agora? Paulo. Bom dia, sou aposentado do estado do Paraná e tenho mais de 11 anos de tempo de emprego privado. Tenho como conseguir pagar o complemento para aposentar pelo INSS? Tenho 60 anos. Ele é aposentado pelo regime de servidor do estado, né? Porque são regimes diferentes, né? Ele pode se aposentar pelo regime geral, que é o da CLT, mas para isso ele vai ter que preencher uma série de requisitos. Ele não pode simplesmente ir lá e pagar atrasado. Ele vai ter que trabalhar por mais um bom tempo, ou verificar se ele teve algum período na área rural, para tentar fazer essa possibilidade de se aposentar pelo outro regime jurídico que ele está trabalhando. Não é impossível, mas com 11 anos ele não vai conseguir. Tá vendo, Paulo? Tá aí a orientação para você. Qualquer dúvida, se liga aqui para a TV Tarobá, 3220-1100, e a gente vai estar dando as coordenadas e o telefone do doutor. Marlene, me fala uma coisa, apesar de todo o desemprego, pandemia, corre, gente nervosa, isso, aquilo, você tem aí trabalho, não tem não? Vamos dar uma oportunidade, fala o que você tem hoje, sábado, tá aí, ó, dia 27, na Agência do Trabalhador, quem quiser procurar você, pode acessar, né? Pode, pelo nosso aplicativo, aquele aplicativo que eu falei no começo, então, assim, fácil, no celular. Só que ele precisa, tem duas situações, ou ele vai na agência fazer o seu cadastro com a carteira de trabalho, sempre com a carteira de trabalho. Faz o seu cadastro conosco, nós vamos te orientar como você baixar o aplicativo Cinefácil no teu celular, é muito simples e te dá o QR Code. Caso contrário, você não queira ir até a agência, entra no site empregabrasil.mte.gov.br. Ali você vai fazer passo a passo o teu cadastro na agência e vai também ter acesso às nossas vagas, tá? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade, então vai até a agência. Mas não esqueça de levar a carteira de trabalho. E assim, ó, nós estamos, desde a pandemia, que a gente ficou fechada, nós geramos mais ou menos as vagas em Cascavel de 200, 350, nós já chegamos aí há 2 semanas atrás a 506 vagas dentro da agência. Tá vendo? E você reclama que não tem serviço, procura a Marlene lá que ela resolve o seu problema. E eu quero agradecer muito os nossos empresários de Cascavel. O meu muito obrigada mesmo por disponibilizar essas vagas para nós. Porque o empresário faz essa parceria. Ele pega o seu currículo, aquele candidato que vai fazer uma visita na empresa, mas também ele disponibiliza. E os nossos empresários, ele tem muita dificuldade para contratar. Nós estamos hoje
com 320 vagas na agência. 320? 20. Espera aí, você vai falar depois do intervalo, sabe por quê? Vamos criar uma expectativa, você fica ligadinho aí para você saber quais são as vagas que a Marlene tem para você. 320 vagas. Eu vou a um rápido intervalo comercial, volto já já. Fica aí ligadinho conosco. Gente que faz ligadinho para você, viu? Esse sábado de manhã, como é que tá a sua vida? Você já parou para pensar? Eu perguntei antes, você se considera a pessoa do bem? O que você fez pro próximo e como é que fica a situação? A vida é assim, né? Você tem que estar dando uma olhada pro lado, analisando que tem gente pior, tem gente melhor. O que está melhor você tem que aplaudir para que ele continue e você vá trilhando os mesmos caminhos. Não sentir inveja, não vale a pena. E o que está pior, vamos estender a mão e dizer, ó, nós estamos bem. Cara, nós estamos aqui, ó, não pegamos a doença, estamos firmes e fortes, temos família, temos um lar para voltar. E você, está parando para pensar nisso? Tudo isso que está acontecendo é bíblico. Daí vem a ciência e diz uma coisa, vem a fé e diz a outra. Qual das duas você? São paralelas. Você está conseguindo conciliar as duas? Que bom, né? Continue assim. A Marlene tem 220 vagas para você que está em Cascavel e está dizendo que não tem onde trabalhar. Marlene, vamos dizer só algumas aí, conta para nós. Viu, você diminuiu 100, eu vou aumentar, é 320, tá? 300? Nossa, então melhor ainda. Vai lá, conta, Marlene. Algumas vagas demais, procure pelo aplicativo Nós na Agência ao decorrer da semana. Só atenção, das 9h30 até as 12h, o nosso atendimento, das 13h às 17h30. Açougueiros, eletricista, encanador, mecânico geral, marketing digital, fibrador, pintor de paredes, pintor de automóveis, pintor industrial, trabalhador rural e vaqueiro. Então essas são algumas vagas que nós inclusive temos uma grande dificuldade da colocação. E assim, a partir dessa semana agora, eu vou fazer um diferencial na agência. Quem tiver interesse, passar na agência e deixar o seu currículo na recepção, é um banco de dados a mais que nós poderemos entrar em contato com o nosso candidato. É só chegar lá e deixar o currículo ou atualizar o seu cadastro também para ver vaga, né? Que é importante. Tá. Atualiza, veja a vaga e deixa o seu currículo juntamente conosco. Marlene Crivellaro, obrigado pela sua participação. Maravilhoso o programa. Um abraço para a Vivian e toda a família. Você voltará conosco. Com certeza. Sucesso para você, eu que agradeço. Viu? Um abraço aí pro Christian e pra Luana, ó. Servem café, uma delícia. Lucas, tem mais uma participação de um telespectador, rapidinho, que o programa está estourando, mas lá, bom dia. Quem fala é o Jefferson. No momento estou me demitindo da empresa que trabalho e cumprindo o aviso prévio nessa situação atual. A empresa é obrigada a fazer meu acerto de férias, 13º normal? Com certeza, Jefferson, e todas as pessoas que foram demitidas agora, independente do motivo, a empresa teria que realizar o acerto, o termo de rescisão de contrato de trabalho e a quitação de todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, seja férias, 13º, saldo de salário, 1/3 de férias, o pagamento da multa do FGTS, teria que fazer esse acerto no prazo de 10 dias a contar do dia da demissão ou do término do aviso prévio.